Olá, nesta gravação nós vamos falar um pouco sobre a aliança abraâmica, uma aliança que está narrada em Gênesis capítulo 17, mais especificamente em Gênesis 17:7, a Bíblia diz assim: "Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti." Então, esta aliança que Deus ele faz com Abraão é uma aliança que, em primeiro lugar, ela é perpétua. Essa palavra Brit Olam, ela aparece em várias vezes no Antigo Testamento. Brit quer dizer pacto, aliança, e Olam quer dizer mundo. É uma palavra hebraica para dizer este mundo, esta era. Então existem, por exemplo, o Olam Hazé é a era atual, o Olam Rabá é o mundo vindouro. Então é uma aliança para este mundo também. E, e essa aliança, um fato interessante é que, como eu coloquei aqui, Abraão e sua descendência, não é Abraão e todos os seus filhos, porque essa bênção em particular, essa aliança em particular, ela foi descendo até Isaac, né? Ismael ele tem também, ele faz parte também, mas parece que a bênção da aliança ela foi dada a Isaac, né? Em 21, Gênesis 21:12 fala que em Isaac seria chamada a descendência de Abraão, né? Então a gente percebe que a bênção dessa aliança ela foi passada a Isaac. O mediador dessa aliança foi Abraão, né? Isso é bem claro. E o sinal dessa aliança é a circuncisão. Né? Veja lá, Gênesis 17:11 diz assim: e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Então, a circuncisão ela é algo que é feito em todo homem, né, ao 8º dia. Eles fazem a circuncisão como um sinal dessa aliança que Deus tem com Abraão. É interessante que até mesmo, não apenas no povo judeu, né, a circuncisão ela é seguida, mas também entre os árabes isso é comum também, né, que se dizem também filhos de Abraão. Então a circuncisão ela realmente foi colocada aí como um sinal entre Abraão e os seus filhos, né? A bênção dessa aliança que Deus faz com Abraão era a possessão da terra de Canaã. Né? Veja lá em Gênesis capítulo 17 e versículo 8, Deus ele fala a Abraão que ele daria a terra. Né? Veja, e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão e ser-lhe-ei o seu Deus. Né? Então Deus ele fala que daria a terra como possessão, a terra de Canaã, né, a terra que Abraão peregrinou. E o que a gente vê é que efetivamente, né, Isaac e seus filhos, né, eles têm essa possessão da terra de Canaã, né, seja em Israel ou seja também através de Edom, né, que é Esaú. Esaú ele é tido como Edom, né, são os edomitas que também em toda a época aí tem vivido nessa terra, né? E as leis que foram colocadas, né? A gente vê, né? Toda aliança ela tem bênçãos e leis, são direitos e deveres. A lei que ela é instituída é a circuncisão, né? Não existe outra lei que Deus ele coloca, né, para esta aliança, né, a não ser a circuncisão. Deus ele também coloca dá outros mandamentos a Abraão. Né? Um deles é em Gênesis 17:1, né? Que é para Abraão andar na presença de Deus e ser perfeito. Né? Deus também, na verdade, desde o capítulo 12, Deus ele coloca outros mandamentos para Abraão, mas são particulares a Abraão. Né? Por exemplo, ele sair da terra dele, da parentela, para ele ir para uma terra que Deus mostraria para ele. Né? Até mesmo o sacrifício do seu filho Isaque é algo que Deus pede para Abraão, mas é algo particular para ele. Né? Então, algo interessante que a gente vê é que Deus, quando ele fala, anda na minha presença e ser perfeito, essa perfeição, ela remete ao cumprimento das leis dadas aos filhos de Noé, das leis que já vigoravam naquele tempo. Deus já tinha dado a lei através de Noé,
na época de Abraão, então já existiam as leis, né, naquele momento, e é nessas leis que Deus ele requeria a perfeição de Abraão, né, e também nos cumprimentos dos pedidos feitos por Deus diretamente a Abraão, né. Então, é, a gente percebe aí que Deus, ele, era possível que alguém pudesse ser perfeito, né, andar na presença de Deus e então ser perfeito, né? A perfeição, ela é uma consequência de andar na presença de Deus, né? Quando andamos na presença de Deus, a perfeição ela vem, nós automaticamente cumprimos a lei, né? E isso é um padrão que a gente vê também nas outras alianças que vêm a seguir, né? A aliança mosaica e a aliança cristã. É impossível cumprir a lei se não for algo que seja de dentro para fora, né? Algo que seja quando andamos na presença de Deus. Aí sim nós cumprimos a lei.